Oi, gente, eu sou a professora Cris, silábico alfabético. E agora? Ela apresenta baixa diferenciação entre grafia de uma palavra e outra, por isso costuma escrever palavras de acordo com o tamanho do que está representando. Nós já vamos falar, que é o realismo nominal. Fique aí comigo. Seus traços são semelhantes entre si, muitas vezes nem ela consegue identificar o que escreveu. Leitura instável. Algumas vezes usa como estratégia o pareamento de desenhos com as palavras, para poder ler com mais segurança, o que também pode caracterizar certa insegurança ao decidir que letras usar. Essa dificuldade acontece por quê, pelo amor de Deus? Porque ela ainda não compreendeu a função da escrita e ainda confunde a escrita com desenhos. Então, ora escreve com desenhos, ora com letras. Nós já vamos conversar mais. Embora já saiba que há uma quantidade mínima de caracteres e que seu emprego é necessário para a escrita, a criança ainda tenta criar diferenciações entre os grafismos produzidos a partir do arranjo das letras que conhece, por poucas que sejam, mas sua escrita continua não analisável, ou seja, ela escreve, mas se você pedir para ela ler de novo, ela não sabe porque ela não compreende o que está escrevendo. Primeiro, a criança constrói dois princípios organizadores básicos que vão acompanhá-la no todo o processo de alfabetização, que é o quê? É a quantidade mínima de caracteres e variedades internas de caracteres. Então, para fazer sentido para a criança, tem uma quantidade mínima de letra, que mais ou menos aí umas 3, 4 letras. Por isso que monossílabo a criança acha que não faz sentido. Então, sol, pá, ela fica confusa. E a variedade interna de caracteres. Palavras que as letras se repetem, ela fica confusa também, como banana, arara. E para escrever, no início a criança escreve letras aleatórias, geralmente do nome dela, e elas não podem ser repetidas. Por que a criança escolhe do nome? Porque é algo familiar. Primeira coisa que a criança aprende, a primeira palavra é o nome dela. Então, se ela vai escrever banana e o nome dela é João, ela vai escrever banana usando J, usando A, usando O, mesma coisa gatinho, usando as letras do próprio nome. Agora, observe o resuminho que eu coloquei aí do lado. Ó. O nível de escrita pré-silábico compreende que a escrita é uma forma de representação, mas não entende que a escrita é representação da fala. Difere letras, números e desenhos. Compreende que as letras servem para escrever, mas não sabe como registrar os códigos e não reconhece os sons. Não faz relação entre o fonema e grafema. Coloca qualquer letra, em qualquer ordem e está na fase do realismo nominal que eu citei quase agora. O que é isso? Ela acredita que coisas grandes devem ter muitas letras e pequenas, poucas letras. Então, para escrever boi, coloca um monte de letra. Para escrever formiga, poucas. O que o aluno pré-silábico precisa fazer, então? O que ele deve aprender? Que cada letra tem um som, organizá-las respeitando uma sequência adequada e fazer relação entre a letra e o som. O alfabetizador não pode perder de vista que não basta o alfabetizando saber identificar todas as letras que compõem o alfabeto, pois se não descobrir como a sílaba é composta, não irá avançar. Então não adianta a criança memorizar todas as letras do alfabeto se você não explicar que juntando a consoante com a vogal vai formar a sílaba e a sílaba juntando com a outra forma a palavra. É assim que a criança deve compreender. Professor, então sugestões para você trabalhar com o seu aluno pré-silábico. Leia o alfabeto e escreva para a sua turma diariamente. Faça também escrever e ler. E aí você vai usar a sua criatividade. Lendo, por exemplo, o alfabeto do meio para o início, só as consoantes, fazendo a relação entre a letra do alfabeto e a primeira letra do nome do aluno. Ser o escriba da turma. Isso mesmo, para que a criança consiga compreender que a nossa escrita é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se você chega na sala de aula, professor, você já sabe como é que foi feito aquele texto, como que o professor escreveu. A criança não, ela precisa visualizar. Propor um debate. Olha que sugestão bem interessante. Se você vai trabalhar qualquer conteúdo que está um pouco complexo, traz uma figura do conteúdo que você vai trabalhar, faça a criança debater, conversar sobre um determinado assunto, como por exemplo, traga a imagem do meio ambiente, da saúde e faça questionamentos. O debate, o que ele ajuda? Qual é o objetivo? Coloquei aqui do lado também, acompanhe comigo. Ampliar a criticidade dos alunos,
Promover o diálogo respeitoso, que é muito importante. Hoje as pessoas não conseguem se colocar de uma maneira mais tranquila. Se você pensa de uma forma que eu não acredito muito, já começa aquela confusão. Então vamos ensinar desde a base o diálogo respeitoso. Desenvolver o pensamento coerente e acrescentar novas palavras ao vocabulário. Então, na sala de aula, professor, você tem a oportunidade de ensinar um novo vocabulário, um vocabulário mais requintado para o seu aluno. E quais as atividades, então, quando você pensar em pré-silábico, você pode elaborar? Atividade que a criança consiga relacionar a letra com o som. Então, reconhecer sons iniciais, finais, mediais. Primeiro, o aluno deve identificar letra maiúscula de imprensa, depois letra minúscula de imprensa e letra cursiva. Ah, Cris, mas eu estou trabalhando com letra maiúscula de imprensa, mas em alguns momentos aparece a minúscula. E aí? Você pode trabalhar assim, e é até saudável você mostrar a letra cursiva, os diversos escritos, porque assim a criança vê na nossa sociedade. Mas para ficar mais organizado, mais sistematizado, siga essa sequência. Caso você tenha que trabalhar, apareceu em algum momento uma letra e você notou a dificuldade do seu aluno, você está percebendo, sinta a sua turma e vá sanando as dúvidas. Como, por exemplo, isso é um B, isso é um D, que são letras parecidíssimas na letra de imprensa minúscula. Então, vá sanando a dúvida à medida que ela for aparecendo. Cuidado com algumas confusões no momento de ensinar letra maiúscula e minúscula. O que determina não é o tamanho e sim a forma. Então você pode colocar um B minúsculo do tamanho de um dinossauro. Ele vai ser sempre um B minúsculo. E aqui, terminando com uma sugestão. Em um primeiro momento, o professor poderá apresentar a sílaba. Num segundo, irá explicar que mantendo a consoante e alternando as vogais, poderá compor diversas sílabas. E um terceiro momento irá manter uma determinada consoante e começará a alternar as vogais, questionando sobre que sílaba estará formando. Então, professor, primeiro você já mostrou a sílaba lá. Você vai trocar a vogal e vai mostrar para a criança que quando troca a vogal já é um outro som. Então, por exemplo, você colocou o S e o A. O que está aqui? A é o Sá. Se eu tiro o A e coloco o O, e aí? É o So. Fazer a criança pensar sobre a estrutura da sílaba. Quando o aluno compreende a composição de um grupo silábico, compreenderá todos os demais por analogia, e um novo horizonte se abrirá à sua frente. Então, se você mostrou lá que o M-A dá má, que o B e o A dá pá, as outras que você for mostrar, o P e o A dá pá, a criança já vai conseguindo pensar sobre a sílaba, sobre os sons, quando muda a vogal, o que acontece. É produtivo que o professor explique e depois questione o aluno, como a gente está falando agora, para poder responder ao questionamento. Com isso, o aluno aprenderá pensando e não memorizando sinais apenas, decorando aquelas famílias silábicas. A criança precisa construir o conhecimento. Tchau, tchau, gente. Obrigada.